Saudações rubro-negras, flaginias, e o futuro de Pedro no Flamengo está por um fio. Sem espaço, longe da seleção e fora até do jogo mais importante do ano, contra o Bayern, né? O Camisa 9 vive seu momento mais incerto no clube. Será que a diretoria vai mesmo negociar o atacante? Vem entender os bastidores e o que pode acontecer na próxima janela. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. E o futuro de Pedro no Flamengo está mais incerto do que nunca. O atacante, que até pouco tempo era titular absoluto e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, hoje vive uma fase de pouco espaço, insatisfação nos bastidores e sinais cada vez mais claros de que pode estar de saída do clube. Tudo ficou ainda mais evidente no jogo mais importante do ano, a derrota para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Mesmo com o Flamengo atrás no placar, desde os 5 minutos do primeiro tempo, Pedro sequer saiu do banco de reservas. E não foi só nesse jogo. Contra o Chelsea, entrou só aos 46 minutos do segundo tempo. É muito pouco tempo de jogo, né? Para quem custou 14 milhões de euros e é o segundo maior investimento da história do clube. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo estaria disposto a ouvir propostas por Pedro. E essa informação bate com o que o GE apurou. Todas as partes envolvidas estão insatisfeitas. Pedro quer jogar mais, Felipe Luiz prefere um centroavante com mais mobilidade e José Boto, o diretor de futebol, já sinalizou o desejo de contratar outro camisa 9 no mercado. O clube até soltou uma nota oficial dizendo que não há intenção de negociar. Pedro, que ele tenha confiança, né, da comissão técnica e da diretoria. Mas, nos bastidores, a palavra negociável já circula entre pessoas próximas ao jogador e a própria cúpula do Flamengo. Internamente, existe o entendimento de que, enquanto Pedro estiver no elenco, não haverá espaço para trazer um novo centroavante de primeiro nível. E o perfil desejado pela diretoria custaria algo em torno de 20 milhões de euros. Felipe Luiz não esconde que, para o estilo de jogo que ele pretende consolidar, é fundamental ter um atacante que pressione mais a saída de bola e tenha mais mobilidade sem a bola. Algo que o Pedro, apesar da qualidade técnica, que é absurda, não entrega com naturalidade. Além disso, o nome Vlahovic, né? Vlahovic, da Juventus, foi citado em uma entrevista de José Boto no jornal La Gazzetta dello Sport. Isso pegou mal para o staff do Pedro, que entendeu a fala como um recado público de que o clube já está de olho em outro 9. Pessoal, esse Vlahovic aqui, da Juventus, ele tem basicamente a mesma característica do Pedro, tá? Pelo menos foi isso aí que os especialistas têm falado, né? Nos vídeos que eu tenho visto aí. Então, assim, é trocar 6 por meia dúzia. Inclusive, na própria Juventus, no Juventus não, na Fiorentina, né? Que o Pedro, quando o Pedro veio para o Flamengo, saiu da Fiorentina, esse Vlahovic aí que ficou no lugar do Pedro, tá? Então, é meio complexo isso daí. Talvez por ele ser mais finalizador, eu não sei, eu não entendi o porquê no nome desse jogador. Foi o Boto que falou, né? Vamos ver. Acredito também que ele não venha, tá? Ele chegou a custar 70 milhões quando ele foi vendido para a Juventus, se eu não me engano, 70 milhões de euros. Agora, lógico que ele está desvalorizado, não está tendo muitas oportunidades na Juventus, pode ser que seja mais barato, mas acredito que esse jogador não venha. Tá? Não porque o Flamengo não tenha dinheiro para comprar, mas sim porque, para convencer esse jogador a sair da Itália para vir para cá, não acredito que ele autorize, né, essa negociação. Para completar, né, o Flamengo congelou as negociações pela renovação do contrato de Pedro, que vai até dezembro de 2027. O acerto
estava bem encaminhado, mesmo com o atacante ainda lesionado, mas a diretoria voltou atrás da última hora, o que deixou o staff do jogador frustrado. Desde que voltou de lesão, Pedro atuou em 17 jogos, apenas 8 como titular. Marcou 5 gols e deu 3 assistências. Foram cerca de 737 minutos em campo, média de 43 minutos por jogo. Muito pouco para um jogador do calibre e custo dele. Aos poucos, Pedro perdeu espaço, perdeu o prestígio e até deixou de ser convocado para a seleção brasileira em 2025. Ele chegou a estar na pré-lista de Ancelotti, mas não foi chamado. Com tudo isso na mesa, é difícil ignorar que uma possível saída de Pedro é sim uma possibilidade real para o próximo janela. A diretoria está de olho no mercado e a permanência do camisa 9 depende de muitas conversas e talvez de uma proposta que agrade todas as partes. Pessoal, vamos direto ao ponto, né? A saída do Pedro não é algo oficial. Não tem nenhuma decisão do Flamengo nesse sentido até agora. Mas é claro, o clube está sim aberto a ouvir propostas. Na realidade, não só para o Pedro, para qualquer jogador. Se for interessante para o Flamengo vai vender. E por quê? Porque, como a gente já vem alertando aqui no canal, há um desejo interno da diretoria de buscar um centroavante que se encaixe melhor no modelo de jogo atual. Um jogador que seja mais funcional dentro da ideia tática do Felipe Luiz. Agora, vale destacar a apuração do jornalista Mauro César Pereira pelo UOL, bate com a do GE. E quando dois veículos confiáveis cravam a mesma informação, a chance de ser verdade é enorme. Isso tira o caráter de especulação e dá muita credibilidade à notícia. Então, quem acompanha o canal não se surpreende. A gente já falou sobre isso várias vezes e essa informação provavelmente fez com que o clube voltasse atrás, pelo menos por enquanto, dessa ideia. A questão é, o Pedro é um jogador fantástico para mim, centroavante nível europeu, né? Mas não é segredo para ninguém que ele tem dificuldade de se encaixar nesse modelo de jogo mais dinâmico. A gente vem falando isso no canal, que ele tem ficado de fora. E às vezes ele tem ficado atrás de jovens promessas do Flamengo, jogadores de base, entendeu? Mais dinâmico e de marcação alta, de mobilidade ofensiva que o Felipe tem implementado. E aí, o próprio treinador, pessoal, também a gente tem que falar isso. Outra coisa que a gente sempre está falando aqui no canal. O próprio treinador, o Felipe, ele fica refém do sistema que criou. É como se estivesse se aprisionado taticamente. E isso ele tem que evoluir. Eu não vejo, sinceramente, mudanças táticas profundas, tá? Mudar um jogador de posição, pegar a coisa que ele sempre fazia, pegar num determinado momento o Gerson, colocar como volante. Cara, isso daí é a coisa mais simples no mundo. Ele não está tendo, tá, a inspiração para poder colocar o Flamengo para jogar de outra maneira, que facilite a vida do Pedro. Ele deu uma entrevista lá atrás que quando o Pedro voltasse, o time ia jogar para o Pedro. Eu nem acreditei quando ele falou isso. Por quê? Porque eu sabia as condições e o que ele queria para o Flamengo, que era intensidade, que era o centroavante tem que ser muito participativo com a bola, sem a bola, em jogadas, em tabelas, para poder chegar até o gol. E isso não é uma característica do Pedro. O Pedro até faz algum tipo de tabela, ele até sai um pouquinho da área, mas ele não vai ficar correndo atrás de volante. Até ele está se esforçando para isso. Até ele está se esforçando. A gente vê que ele está se esforçando para ser mais ativo nesse sem bola. Mas não é a característica dele. Tá? Então, o Felipe Luiz, ele tem sim... A gente não estou falando para tirar Felipe Luiz, não é nada disso. O Felipe Luiz, para mim, tem que renovar. Parece que está um papo aí para ele renovar o contrato. Tomara que renove o contrato, que ele fique muitos anos no Flamengo. Eu gosto da ideia dele, tá? Só que ele tem que ter variação tática. E ele não tem variação tática. Eu esperava até que com essa viagem, ele tendo ter mais tempo para treinar, alguma coisa nesse sentido, ele fosse colocar em prática algum tipo de modelo de jogo diferente. Ele não põe, é a mesma coisa. Sempre.
E isso vai nas costas dele, sim. Mas não quer dizer que eu queira que ele saia, não. Eu quero que ele continue por muito tempo. Mas ele tem que... É um técnico novo, gente. Ele vai errar várias vezes. É normal isso, né? Todo mundo erra. Então, e ele vai errar porque ele é novo. Ele não tem... Ele pode ser muito bom, muito estudioso, mas ele não tem a vivência. Ele não tem a vivência, né? Ele não tem a vivência que os outros técnicos, como o Renato Gaúcho, que está indo muito bem lá no Mundial de Clubes, tem. De falar assim, ó, isso é a hora de fazer bloco baixo, isso é a hora de fazer bloco médio, isso é Não, ele quer bloco alto todo o tempo, ele quer sair com a bola no chão, beleza. Tranquilo, é isso mesmo, tem que tentar fazer. Mas quando o outro time, a gente já falou isso aqui no canal, empurra a gente para trás, como é que vai fazer? A gente vai ter que jogar com bola um pouco mais longa. Espetar 2 caras nas pontas para poder fazer essa jogada. Então, assim, ele não quer sair das características dele, mas quando o outro time impõe isso para ele jogar com bloco baixo, como que ele vai sair dessa situação? Né? Haja visto o Bahia, o que o Bahia fez com a gente, certo? Mas vamos voltar aqui. A gente acabou até falando de outras coisas. Vamos voltar aqui. Vamos com calma, né, pessoal? Calma. Vender o Pedro agora, justo quando ele acabou de se recuperar de lesão, só faltando o ritmo de jogo, seria um erro gigantesco. A não ser que o substituto entregue tudo o que o Pedro entrega e mais. Né? E mais. O Pedro tecnicamente é muito bom. Então o cara tem que ser tecnicamente superior ao Pedro e entregar mais. Porque além do Pedro ser tudo isso que ele é já, tecnicamente, fazedor de gol, bom finalizador, ele é rubro-negro. E isso pesa. Gente, para de frescura. Isso pesa muito. Principalmente para a torcida. Pesa muito e para o clube. O cara está representando o time que ele torce. É diferente. É diferente. Ah, profissionalismo. Sim, o cara vai ser profissional em outro time. Mas quando vai jogar pelo próprio time, ele sempre dá algo a mais. Agora, não basta, né, pessoal, ser bom finalizador, ter que participar da construção, pressionar, ajudar defensivamente é fundamental. Então, mais do que tomar uma decisão por impulso, o Flamengo precisa avaliar com muito critério. Olhar para o mercado. Será que vai achar esse jogador muito superior ao Pedro? Eu acho que é muito difícil. E eu acho que ter o Pedro no elenco é fundamental para quem quer mudar em determinadas partidas o modelo de jogo. Se quer mudar o modelo de jogo, tendo o Pedro para colocar, eu acho que seria fundamental se ele estivesse no elenco. Se ele não tiver, fica muito mais difícil desse modelo de jogo ser moldado, né, a partir do momento que o Flamengo não seja tão dominante assim nas partidas. Não dá para se desfazer de um ativo, pessoal, técnico e financeiro, como o Pedro, sem ter uma reposição à altura. Futebol moderno exige elenco, variação tática. Falar aqui, ó, variação tática, que na minha opinião não está tendo, e inteligência na gestão do grupo. É isso, né, no caso, que a gente espera que o clube faça. E você, torcedor rubro-negro, o que acha? O Flamengo deveria manter Pedro no elenco ou é hora de buscar um centroavante com outro perfil? Deixe sua opinião nos comentários. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE. UOL! E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine o espaço de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!